Número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário da mesa, vereador Sérgio Oliveira, que faça uma leitura de um trecho da Bíblia logo após a ata da sessão anterior. Se alguém ensina doutrina diferente desta e não abraça as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e aquela doutrina que é conforme a religião, é um soberbo que nada sabe, mas antes titubeia sobre questões e contendas de palavras, de onde se originam invejas, blasfêmias, más suspeitas, alterações de homens perversos de entendimento que estão privados da verdade, crendo que a religião é uma fonte de lucro. Mas a religião é uma fonte de lucro com que basta, porque nada trouxemos para esse mundo e é sem dúvida que nada podemos levar dele. Tendo, pois, com que nos sustentarmos e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Otávio Teixeira, secretário vereador Sérgio Ricardo Oliveira. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 19h30, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presenças, constatou que estavam todos presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Sérgio Oliveira procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3.571 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão. Ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. Expediente. Leitura dos pedidos de providência 143/2015 a 148/2015 de autoria do vereador Luciano Flores. Leitura do pedido de providência 149/2015 de autoria da vereadora Núbia do Posto. Leitura do pedido de informação 039/2015 de autoria da vereadora Suzy Pereira. Leitura do pedido de indicação 014/2015 de autoria da vereadora Suzy Pereira. Leitura da mensagem retificativa 003/2015, o vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que a mensagem retificativa 003/2015 entrasse na pauta de votação em regime de urgência, visto que a presente mensagem corrige um erro formal do projeto de lei 070/2015. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovada por unanimidade. Leitura da menção honrosa, parabenizando o curso de administração da Unisc. Leitura do edital de convocação para audiência pública, relativa à avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2015. O senhor presidente, ao verificar o livro de oradores, constatou que não haviam vereadores inscritos. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição de 5 minutos para cada vereador, em substituição aos oradores e líderes de bancada. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. Fizeram uso da palavra os vereadores Pedro Donelli, Sérgio Oliveira e Otávio Teixeira. Ordem do dia. O vereador Flávio fez a proposição para a leitura somente das emendas e declarados os pareceres das comissões. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovada por unanimidade. O vereador Luciano, por uma questão de ordem, fez uso da palavra fazendo um comunicado aos vereadores sobre um evento da Unisc, curso de administração. Leitura do projeto de lei 070/2015, com a sua mensagem retificativa 003/2015. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foram aprovados por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 071/2015. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Sem mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavrada a presente ata e eu, secretário, subscrevo juntamente ao senhor presidente. Está em discussão a ata.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade dos presentes. Antes da leitura do secretário, eu gostaria de colocar em apreciação, o vereador Flávio Lara não se encontra hoje no plenário, ele está com a licença de nojo, que eu fiquei sabendo hoje, né? Nojo é quando uma pessoa fica triste, né? Fica morte de familiar. Então, hoje o doutor Domingos me deu uma aula sobre isso, porque eu nunca tinha ouvido essa como é que é? Voto, licença de nojo. Então, que faleceu a mãe do vereador Flávio Lara, e ele pediu que eu fizesse aqui uma proposição para dispensar ele da sessão. Então, está em discussão a dispensa do vereador Flávio Lara em função de fazer 7 dias da morte da mãe dele. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovada por unanimidade dos presentes. Capão da Canoa, 1º de outubro de 2015. Eu, meu senhor Otávio Teixeira, presidente da Câmara de Vereadores, Capão da Canoa. Prezado senhor, por intermédio da presente, a Fundação Pro Música Capão da Canoa comunica Vossa Senhoria que, dentre as diversas atividades culturais desenvolvidas pela Fundação Pro Música Capão da Canoa de 2015, destaca-se a seguinte: dia 17 de outubro de 2015, o 29º Festival de Música Coral Capão da Canoa, com a participação de corais locais e estaduais, tendo como local a Casa de Cultura Érico Veríssimo, a partir das 20 horas pontualmente. Convidamos a Vossa Senhoria e todos os seus pares para o evento noticiado, estendendo o convite a toda a família do Poder Legislativo local. Restritos ao exposto, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Projeto de lei número 072/2015. Altera os itens 2.1.1 e 2.1.3 do artigo 2º da Lei Municipal número 2.535/2008 da estrutura do gabinete do prefeito e do vice-prefeito. Acresce e altera parágrafos do artigo 1º da Lei Municipal número 2.118/2005. Altera o item do artigo 1º da Lei Municipal 2116/2005 e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam alterados os itens 2.1.1 e 2.1.3 do artigo 2º da Lei Municipal número 2535, de 30 de junho de 2008, que passam a ter as seguintes redações. Gabinete do Prefeito. Cargo, função, quantidade, padrão e nível. Procurador Especial do Prefeito, 1. CCFG 8. Assessor Especial do Prefeito, 3. CCFG 6. Nível 39/22. Assessor do Prefeito, 1. CCFG 5. Nível 38/19. Chefe de Gabinete, 1. CCFG 4. Nível 33/10. Assessor Especial do Gabinete, 2. FG 4, nível 33/10, assessor de gabinete 2, nível 25, assistente administrativo 1, nível 18, auxiliar administrativo 1, nível 12, motorista de veículo leve 1, nível 11 e recepcionista 1, nível 11. (2.1.3) Procuradoria. Procurador do Município 1. Padrão CCFG 8. Procurador
2. Padrão CC-FG7. Assessor jurídico, 1. Padrão CC/FG6. Chefe de gabinete, 1. CC-FG4. Nível 33/10. Assessor de gabinete, 1. Padrão CC-FG4. Nível 3310. Advogado, 2. Nível 36. Advogado-chefe, 1. CC-FG6. Nível 39/22. Oficial administrativo, 1. Nível 18. Auxiliar administrativo, 1. Nível 12. Artigo 2º altera o parágrafo 18 e acresce o parágrafos 18 a 25 e 26 ao artigo 1º da Lei Municipal número 2118/2005 com as seguintes redações. Artigo 1º. Parágrafo 18. Cargo: Procurador do Município, padrão CC-FG8. Requisitos para admissão: bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, no mínimo há 10 anos. Síntese dos deveres. O procurador do município, com atuação no assessoramento jurídico superior do município de Capão da Canoa, com poderes de direção, tem status de secretário municipal, subordinado diretamente ao prefeito. Incumbe prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Executivo Municipal, judicial e extrajudicialmente. Emitir pareceres singulares ou coletivos sobre questões jurídicas ou administrativas relevantes, com poderes para receber citação, notificação, intimação em nome do município. Assistir o município em transações imobiliárias e em atos jurídicos. Estudar, elaborar, redigir, examinar contratos, minutas e convênios. Orientar mediante a expedição de pareceres previamente solicitados sobre a aplicação e incidência de norma legal, podendo solicitar ou delegar o andamento e a execução de processos, procedimentos, atribuições e encargos aos procuradores e assessores jurídicos e demais servidores da área jurídica, sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões da administração, acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da municipalidade, tomando as providências necessárias para bem resguardar os interesses da administração. Postular em juízo em nome da administração com a propositura de ações e apresentação de defesa, recursos e esclarecimentos, avaliar provas documentais e orais, realizar audiências trabalhistas, cíveis e criminais. O acompanhamento jurídico dos processos judiciais pode ocorrer em todas as instâncias e em todas as esferas, aonde a administração por ré, autora, assistente, opoente ou interessado de qualquer outra forma. Ajuizamento e acompanhamento de execuções fiscais de interesse do ente municipal e âmbito extrajudicial. Mediar questões, assessorar negociações e, quando necessário, propor defesas e recursos aos órgãos competentes. Acompanhar processos administrativos externos em tramitação no Tribunal de Contas, Ministério Público e Secretarias de Estado quando haja interesse da administração municipal. Analisar os contratos firmados pelo município, avaliando os riscos neles envolvidos com vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as relações jurídicas travadas entre o ente público e terceiros. Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de manter as atividades da administração afinadas com os princípios que regem a administração pública, princípio da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Acompanhar os procedimentos licitatórios, elaborar pareceres sempre que solicitados pelo prefeito municipal, dirigir a procuradoria do município, coordenando os trabalhos, distribuindo tarefas e determinando a organização do setor. Parágrafo 18A. Cargo procurador, padrão CC-FG7. Requisitos para admissão: bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, no mínimo há 5 anos. Síntese dos deveres. O procurador, com atuação no assessoramento jurídico do município de Capão da Canoa, em representação judicial e extrajudicial, tem por finalidade atuar em qualquer processo judicial em que seja autor, réu, assistente, opoente ou de qualquer forma interessado, emitir pareceres singulares ou coletivos sobre questões jurídicas ou administrativas a ele submetidas,
com poderes para receber citação, notificação, intimação em nome do município. Assistir o município em transações imobiliárias, em atos jurídicos, estudar, elaborar, redigir, examinar contratos, minutas e convênios, editais, orientar mediante a expedição de pareceres previamente solicitados sobre a aplicação e incidência de norma legal, podendo solicitar ou delegar o andamento e execução de processos, procedimentos, atribuições e encargos aos assessores jurídicos e demais servidores da área jurídica. Sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões da administração. Acompanhar processos administrativos e judiciais de interesse da municipalidade, tomando as providências necessárias para bem resguardar os interesses da administração. Postular em juízo em nome da administração, como a propositura de ações de representação de defesa, recursos e esclarecimentos. Avaliar provas documentais e orais, realizar audiências trabalhistas, cíveis e criminais. O acompanhamento jurídico do processos judiciais pode ocorrer em todas as instâncias, em todas as esferas, onde a administração por ré, autor, assistente, oponente ou interessado de qualquer outra forma. Ajuizamento e acompanhamento de execuções fiscais de interesse do ente municipal em âmbito extrajudicial, mediar questões, assessorar negociações e, quando necessário, propor defesas e recursos aos órgãos competentes. Acompanhar processos administrativos externos em tramitação no Tribunal de Contas, Ministério Público e Secretarias do Estado, quando haja interesse da administração municipal. Analisar os contratos firmados pelo município, avaliando os riscos neles envolvidos, com vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as relações jurídicas travadas entre o ente público e terceiros. Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de manter as atividades da administração afinadas com os princípios que regem a administração pública. Princípio da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Acompanhar os procedimentos licitatórios. Dar andamento a processos e procedimentos por solicitação do prefeito, secretários municipais ou do procurador do município. Substituir o procurador do município por designação, delegação, ausências ou nos seus impedimentos. Parágrafo 25. Cargo: Procurador Especial do Prefeito, padrão CCFG. 8. Ponto. Requisitos para admissão: bacharel de Ciências Jurídicas e Sociais inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil no mínimo há 10 anos. Síntese dos deveres: prestar assessoria jurídica ao prefeito em atividades específicas do gabinete das secretarias municipais com poderes de direção com status de secretário municipal, subordinado diretamente ao prefeito, incumbido de prestar assessoramento jurídico a projetos, dirigindo ao planejamento e gestão de governo, supervisionar os serviços do gabinete do prefeito, assessorar os setores e demais servidores quando designado ou solicitado, acompanhar e assessorar as reuniões do gabinete, podendo representar o prefeito quando solicitado ou designado, organizar e realizar reuniões de orientação e assessoria, assessorar no âmbito jurídico aos secretários municipais e tudo mais inerente ao cargo, sem poderes para receber citação, notificação e intimação, podendo emitir pareceres em processos administrativos, assinar a correspondência e expedir atos tais como instrução, normativas e ordens de serviços com vistas ao assessoramento jurídico do gabinete do prefeito. Parágrafo 26. Cargo: função gratificada para advogado-chefe, patrão CCFG 6, nível 39/22. Poderá ser concedida livremente pelo prefeito exclusivamente para um servidor ocupante do cargo de provimento afetivo de advogado com a atribuição de chefia. Síntese dos deveres: chefiar o procedimento e o processo contencioso, prestar assessoria e dar encaminhamento aos expedientes administrativos, extrajudiciais e judiciais, com atuação em qualquer fórum ou instância, com poderes para receber citação, notificação, intimação em nome do município, emitir, quando solicitado, pareceres jurídicos singulares ou relatar pareceres coletivos, responder a consultas sobre interpretações de texto legais de interesse do município, prestar assistência às secretarias municipais, especialmente da educação, saúde e assistência social, em assuntos de natureza jurídica, elaborar informações, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades pertinentes à área jurídica.
Artigo 3º. Altera o item do artigo 1º da Lei Municipal número 2116/2005 com a seguinte redação. Artigo 1º. 1. Procurador do Município Padrão CCFG 8. Remuneração R$ 8.485,12. 1. Procurador Especial do Prefeito Padrão CCFG 8. Remuneração R$ 8.485,12. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasque, Prefeito Municipal. De autoria aqui do vereador professor Luciano Flores, uma menção honrosa, né, parabenizando aí o curso de administração da Unisc, Campus Capão da Canoa, aonde tem apenas aqui umas correções, né? Então nós estaremos citando aqui apenas onde houve essa correção aqui, tá bom? Aonde diz 4 salas de aula, em breve histórico, hoje Capão da Canoa, o curso ocupa uma média de 4 salas de aula, então ficou dessa forma. Em breve histórico hoje, em Capão da Canoa, o curso ocupa uma média de 5 salas de aulas, de 4 para 5. E a outra correção é que a nossa secretária pediu para que eu lesse todo o artigo aqui. Como exemplo, podemos citar a realização de 17 diagnósticos estratégicos nas empresas do comércio varejista e prestação de serviços localizados no litoral, desenvolvido pelos alunos de curso de administração da Unisc, campus Capão da Canoa, sob a orientação do professor Ione Sardão da Silva e do professor Renan Ribeiro da Silva de Castro. Aonde fica... Bom, depois eu leio na íntegra aqui a correção. Pesquisa destaque empresarial e parceria com a SIC, Associação Comercial e Industrial da Prestação de Serviços de Capão da Canoa. Realização do primeiro seminário de empreendimento do litoral com apoio da SIC e o Núcleo de Mulher Empreendedora. Corrigido, ficou dessa forma. Como exemplo, podemos citar a realização de 17 diagnósticos estratégicos nas empresas de comércio varejista e de prestação de serviços localizados no litoral, desenvolvido pelos alunos de curso da administração da Unisc, campus Capão da Canoa, sob a orientação da professora Ione Sardão da Silva. Pesquisa destaque empresarial em parceria com a SIC, Associação Comercial Industrial e Prestação de Serviços de Capão da Canoa. Patrocínio e apoio no primeiro seminário de empreendimentos do litoral, coordenado pela SIC e o Núcleo da Mulher Empreendedora. Não havendo mais nada no expediente e com as correções da menção honrosa, eu gostaria de pedir voto de pesares em nome da casa. Onde é que está aqui os nomes? Fugiu? Ah, está aqui. A dona Venita Lara, né, conforme já foi até pedido a dispensa do vereador Lara, e a da dona Antônia Fortes, a mãe do Coquinha, que foi sepultada hoje, acho que às 5 horas da tarde. Então, que a Câmara envie voto de pesares aos seus familiares. Temos aqui não havendo mais nada no expediente, temos 2 oradores inscritos, Luciano Flores e Zaide. Eu não sei se... 15 minutos. Com a palavra o vereador Luciano Flores, seu espaço, 15 minutos. Foi.
Depois na hora da... Eu tenho aqui um... Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, imprensa, quem escuta a Rádio Horizonte, quem nos assistirá ao longo da semana. Queria primeiramente, senhor presidente, comunicar o evento que está acontecendo no município de Xangri-Lá, filho de Capão da Canoa, que é o movimento Raízes, que já aconteceu aqui em Capão da Canoa, que são das cidades oriundas do município de Santo Antônio da Patrulha, que então veio de Santo Antônio, passou por Osório, veio a Capão da Canoa, se eu não me engano em 2001, 2002, e agora chegou em Xangri-Lá. Um belíssimo evento. Quem está nos escutando em casa, se puder participar, no Salão Paroquial de Xangri-Lá, e vai ter oportunidade também de entender um pouco da história de Capão da Canoa, uma vez que Xangri-Lá é filho de Capão da Canoa, e lá, na maioria das palestras que acontecem nos turnos manhã, tarde e noite, tem sido trabalhado bastante a origem destas famílias, principalmente, que são muitas delas aqui de Capão da Canoa. Então, queria deixar, senhor presidente, esse relato. Estivemos lá hoje à tarde, fazendo um painel, em razão de nós termos, naquele município, filho desta terra, ocupado já a presidência do Conselho de Educação, fui diretor de escola, secretário de Educação e Cultura. Então, hoje houve também um painel onde a gente pôde colocar um pouco da nossa experiência. Mas o evento está de muita grandeza. Queria dizer, senhor presidente, que após 25 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, comemorado no dia 12 de julho deste ano, aconteceu em todo o Brasil, no domingo, o processo de escolha unificada para conselheiro tutelar. O conselho tutelar, que existe em todas as 5.000 e tantas cidades, municípios do Brasil, e que por anos não se deu a devida relevância a este colegiado. Lembrar, senhor presidente, que foram escolhidos, então, 5 conselheiros, e até o momento de início dessa sessão, eu não encontrei publicado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente o resultado final desse processo de escolha que aconteceu ontem, no domingo. Então, estamos aguardando para já tomar conhecimento desses 5 eleitos e dos outros suplentes, que tomarão posse, para a comunidade saber, a partir do dia 10 de janeiro de 2016. E esses serão encarregados, sim, de fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente junto à nossa comunidade, dada a importância. Houve uma significativa participação da sociedade, e até mesmo porque foi o primeiro processo de escolha unificado em todo o Brasil. Queria dizer, senhor presidente, e comunidade que nos ouve e nos assistirá, que segunda-feira, dia 19 de outubro, sem ser segunda-feira que vem, na outra segunda-feira, estarei aqui nessa casa, às 10 horas da manhã, junto à Comissão de Constituição e Justiça, para falar sobre os projetos de minha autoria da consolidação das leis. Embora já tenha parecer jurídico favorável, mas nós viremos, sim, explanar. E a senhora que nos escuta em casa, e o senhor, e quem está trabalhando, do que trata essa consolidação das leis? Capão da Canoa hoje tem em torno de 3.000, quase 3.200 leis, desde a sua emancipação. O que o nosso gabinete se preocupou em fazer? Conhecer todas essas quase 3.200 leis e agregá-las por eixo temático ou por objeto. Então, nós apresentamos
no dia 2 de abril de 2015, senhor presidente, nessa casa, a que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente. Então, todas as leis que existem em Capão da Canoa, nível municipal, nós consolidamos em um único documento, extraindo as cláusulas de revogação, tirando aquelas que não tinham mais objeto e transformando numa lei só. Apresentamos também, senhor presidente, no dia 29 de maio deste ano, a consolidação das leis da política municipal de assistência social, porque tínhamos ao longo da história do município diversas leis que tratavam da matéria, e com o surgimento do SUAS, Sistema Único da Assistência Social, nós consolidamos toda esta política aqui. Então, quando se quer saber quem pode ter acesso aos programas da assistência social, qual é a estrutura da Secretaria de Assistência e Inclusão Social, como se faz para conseguir auxílios, como se encaminha a questão do funeral, e tudo o que tange ao assistir a comunidade, dever constitucional do município, está aqui nessa consolidação, senhor presidente. E protocolamos também, senhor presidente, no dia 8 de maio de 2015, protocolamos no dia 12 de agosto desse ano, que dispõe sobre a declaração de revogação de leis do município. Por que nós protocolamos essa? Num único projeto, projeto 060 de 2015, nós estamos pedindo a revogação por perda de objeto, por decurso de prazo e por falta de eficácia de 1.213 leis do nosso município. Por que isso? Para a senhora que está nos escutando. Porque num universo de quase 3.200 leis, para o senhor, para quem é vereador, para o próprio secretário municipal, para um chefe de departamento, para um advogado e para a própria vida do município, são muitas leis que já perderam, por modificações até constitucionais, a sua validade, mas continuam em vigência no município. Então, quando se quer, por exemplo, buscar um assunto, tem que pesquisar a lei que revogou o artigo da lei, que acrescentou parágrafo na lei, que trouxe objeto na lei, e aí tu vai buscando lei, buscando lei, buscando lei, e a perda de tempo em razão disso não traz benefício algum. Nós temos hoje vigente uma lei em Capão da Canoa que faculta, senhor presidente, o uso do cinto de segurança. Nós temos o nosso Código de Postura de 1975, que não permite que nós assistamos, dentro de uma sala de cinema, um filme de boné na cabeça. E isso tem infrações, tem multa para quem descumprir isso. Então, note, senhor presidente e senhores vereadores, que nós precisamos acompanhar a mudança de legislação municipal, estadual e federal no que tange aos assuntos que são de competência do município. Ao final disso, nós pretendemos, junto ao nosso gabinete, transformar essas quase 3.200 leis em aproximadamente 180 leis. Para que quando o legislador receber um projeto de lei como hoje foi lido nesta casa, criando cargos, alterando 5 leis, para que a gente possa se debruçar e saber realmente qual é a vigência da lei, qual é a lei que está vigente. Então, de novo, reitero à comunidade, no dia 19, às 10 horas da manhã, estarei junto à Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, para trazer um pouco mais o esclarecimento disso e solicitar, então, que o projeto esteja apto à votação nessa data. Queria também, senhor presidente,
tratar do assunto mudança de classe. Encerrou no dia 30 de setembro a entrega de documentação da mudança de classe dos professores. Isso atinge toda a vida do magistério do município de Capão da Canoa. Reiteradas vezes, estamos solicitando providências junto ao Executivo Municipal para que se faça como fazem os outros municípios. A Secretaria de Educação, por lei municipal, que é o plano de carreira do magistério, já tem o dever, e faz, de proporcionar curso de formação aos professores em serviço. Temos seminários, fóruns, ou no início do ano letivo, ou no meio do ano letivo, ou no final do ano letivo. Os professores são chamados a participar, inclusive dentro da sua carga horária. Não bastasse isso, ainda é proporcionado que eles façam cursos além desses. Mas, senhor presidente, aí entra o nosso pedido de providência. Que se o professor cumprir, ao longo dos 3 anos da carreira, estes cursos proporcionados pela Secretaria de Educação, a mudança de classe é automática. Por que que nós pedimos isto? Porque o plano de carreira dos servidores públicos, dos outros cargos da Prefeitura de Capão da Canoa, acontece assim. A mudança de classe se dá de 4 em 4 anos e é automática, sem a apresentação de cursos. Porque hoje, senhor presidente, existe no município uma corrida atrás desses cursos, onde o professor que não busca, ao longo desses 2.095 dias, mais de 1.000 e tantas horas de curso, ele não consegue mudar a sua classe. E outra situação, senhor presidente. Os professores que vão assistir depois dessa sessão. É a situação do nosso plano de carreira aprovado em 2011. No plano de carreira diz que o professor mudará de classe a cada 3 anos e não a cada 6 anos. A vírgula que se refere ao artigo já citado e reiterados pedidos de providência é porque antes havia uma dúvida no município de Capão da Canoa se poderia mudar de classe o professor que ainda não tinha terminado e homologado seu estágio probatório. Porque caso ele não fosse homologado, ele já teria mudado de classe e poderia até ser demitido, porque não homologou o estágio probatório. Então participei daquela comissão onde nós pedimos sim, que só fosse dada através de decreto do prefeito, mudança de classe após 3 anos para o professor que tivesse já a sua portaria de estágio probatório concluído. E isso foi por orientação dos órgãos de controle. Então eu peço, senhor presidente, que estejamos atentos nesta casa, porque os professores entraram com o pedido de mudança e o plano de carreira é de valorização e não de desvalorização. Outra situação que nos chama a atenção, senhor presidente. O projeto de lei 072, lido nessa casa hoje, cria cargo de procurador do município, CC8, FG8, e não define, senhor presidente, nem o nível e nem a investidura do cargo. Gozado que há poucos dias nesta casa, votamos as contas de um ex-prefeito, e segundo o nosso parecer dessa casa, esgotadas os entendimentos, e lá estava apontado que os cargos precisam ter na sua estrutura os requisitos de ingresso, o nível, o cargo onde se encontra e as funções definidas com escolaridade. Observe que na tabela da folha 2, não define lá o nível. Quando revoga o artigo da lei 2116 e da lei 2118, as duas de 2005, lá naquela estrutura, trata do CC7, FG7, com nível.
E já digo a Vossa Excelência, senhor presidente, o nível é comparado ao de secretário municipal. Quando a lei também traz na sua exposição de motivos o status de secretário municipal, se o status é de secretário municipal, está no apontamento do Tribunal de Contas, onde há poucos dias julgamos contas de ex-prefeito. Que status de secretário municipal é secretário municipal. Criação de cargo de secretário municipal, alteração de vencimento, é subsídio de livre exoneração, livre nomeação e exoneração, e que será votado apenas no ano anterior à legislatura seguinte. E lá na Constituição diz, assim como nós, que temos o nosso subsídio e não pode ser acrescentadas nada, nem gratificação, nem ajuda, nada, 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 nada. Então, senhor presidente, muito me chama a atenção a criação de 2 procuradores na estrutura do gabinete do prefeito, com a mesma titulação, com a mesma forma de ingresso, e quando trata, por não definir o nível, de CCFG 8, trata lá no artigo 1º, que o CCFG 8 será de 8.485. E hoje, o salário de um advogado chamado por concurso está na ordem de 4.800. Portanto, quando define lá no parágrafo 26, que poderá ser concedida livremente pelo prefeito, exclusivamente para um servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de advogado, com atribuição de chefia, o FG. Se pode ser concedido o FG, eu tenho meu vencimento de salário como servidor e vai o FG. Ultrapassa o subsídio do prefeito deste município. Então, senhor presidente, em último item, e concluindo meu tempo, eu gostaria de dizer para a comunidade que encontra-se à disposição a Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta casa. E logo em seguida, o prefeito municipal encaminhará a Lei Orçamentária Anual. Então, peço à comunidade que esteja atenta, porque este é o momento que o parlamento, que os vereadores conseguem conversar com os secretários e o prefeito para que haja ainda alguma mudança. Me corrijam os colegas vereadores. Uma vez aprovada a lei, cumpre a lei. Ano que vem não adianta dizer que não foi previsto isso, que não foi previsto aquilo. Então, eu coloco meu gabinete à disposição dos munícipes para qualquer esclarecimento e auxílio na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luciano. A palavra está à disposição do vereador Zaide. Seu tempo de tribuna é 15 minutos. Por favor, não faça que nem o antecessor. Uma é de cargo em comissão e a outra é de função gratificada. Senhor presidente, senhores vereadores, quero deixar o meu agradecimento, né, e dar um agradecimento também hoje à presença do vereador Carlinhos, né, que está nos representando aqui na plateia. Quero deixar o meu abraço, Carlinhos, o meu agradecimento. Eu venho à tribuna para dizer que no dia 31 de 9 de 2015 tivemos a inauguração da Casa de Acolhimento Bem Me Quer, que fica ali na rua Gaspar Grisa. Então é mais uma obra do governo que vem para beneficiar a nossa sociedade, né? Então é uma obra de quase 500 metros quadrados, um valor de quase 700 mil reais, 690 mil reais, que vem trazer para esse município o benefício daquelas crianças que ficam desamparadas de pais, às vezes, né, e são rejeitados, alguns, pela sociedade. Então, quero deixar o meu agradecimento ao governo por essa obra, né, a Secretaria do Bem-Estar Social, que se diz hoje o SAIS, né, Secretaria de Associação,
sai a Secretaria de Assistência e Inclusão Social, né, a Celi Novaski, pelo seu trabalho, pelas economias que fizeram. Então é uma obra de recursos próprio. Então isso eu sempre digo, que governos que vêm com atitude, fazendo economia para investimento nessa cidade, são governos que a gente olha com bons olhos, vendo aquilo que faz o município crescer com atitude, com planejamento. Mas ainda temos muitos que dizem que cada governo faz o seu governo, e eu digo mesmo, cada governo tem uma atitude, e eu acho que o nosso governo tem umas atitudes firmes, fortes com a sociedade, deixando de lado o partidarismo, que às vezes se vê em tribunas, opositores achando que o governo tem que mudar, que não tem gestão, e eu acho que cada governo faz a sua gestão. É isso que eu sempre vou defender. Eu acho que cada governo tem a sua forma de governar, a sua posição. Eu acho que pode errar, que ninguém é perfeito, né? Mas sempre digo assim, ó, que eu quero deixar meus parabéns ao prefeito Valdomiro Novaski, da forma que vem trabalhando no governo. Eu acho que vem olhando para toda a sociedade. Quando falo sociedade, o distrito também, Capão Novo, Rui Teixeira e Curumim, que eu tenho certeza que também são complementados com todo o servidor público desse município. Nós temos secretário de distrito, Oscar Birling, que eu tenho certeza que vem dando o máximo na sua gestão naquele distrito, ajudando o complemento da Secretaria de Obras, que é o secretário Pardal. Então eu vejo assim, ó, que todas as obras que estão sendo alavancadas nesse município são atitudes de governo que realmente têm posição. Nós temos hoje o início da obra que é do novo calçadão, revitalização do nosso calçadão, da ala norte. Então eu digo assim, ó, tem pessoas preocupadas se elas vão estar prontas até a temporada de verão. Eu não tenho preocupação com isso. Eu acho que nós temos que ter a atitude de reiniciar uma obra e terminar dentro do governo. E isso são as posições do governo. Se não der prazo de terminar até dia 31 de dezembro, eu acho que a comunidade já está de parabéns pela atitude tomada e pela forma de se governar nesse município. Ter recursos próprios para tocar essas obras. São obras que só vêm engrandecer o nosso município, né? Então eu acho assim que nós temos que olhar para essas posições. Nós estávamos falando da casa de acolhimento, então essa casa que ela vem hoje nos trazer um grande benefício, que são aqueles gastos que tu tinha durante o período de governo, que eram com os aluguéis da casa de acolhimento para essas crianças. E hoje nós temos a casa própria, o município já tem uma economia. Eu não sei quanto mensal, porque não se sabe ao certo de quanto era o aluguel da casa, né? Mas hoje, com essa casa própria, o município já gera economia que pode fazer investimento dentro da sociedade, nas próprias crianças que realmente são deixadas pelos seus pais ou abandonadas, né? Isso é um período transitório, né? Até ter, como se diz assim, pessoas interessadas pela uma doação, né? Pela doação, então a criança vai ter um período de permanência nessas casas, né? Então o município vem olhando para isso, e eu acho que vem com bons olhos, então eu quero deixar o meu agradecimento, né? E, senhor presidente, eu queria dizer aqui os votos de pesares, né, que já foi dito pela Câmara, pela Maria Antônia Fortes, a mãe do nosso querido Coquinha, né, que veio a falecer, mas que o enterro do falecimento será amanhã às 9 horas nos cemitérios de Morro Alto. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento e meu muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para lideranças de bancada. Com a palavra o vereador Sérgio Oliveira, seu espaço, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e imprensa representada. Nós fizemos aqui apenas a leitura dos projetos, os quais fizeram parte aí da pauta do discurso do vereador professor Luciano Flores. Então, eu não quero aqui contrariar, nem concordar com o senhor, vereador, porque nós temos ainda os projetos a serem discutidos nas comissões, e se necessário for, nós estaremos aí chamando o executivo para que possa nos dar as devidas explicações do porquê que os projetos
foram caminhados dessa forma e, nesse momento, aqui na sua explanação, foram contestados. Se houver erros, que esses sejam corrigidos. Se estiverem certos, nós estaremos contrariando a sua posição agora há pouco exposta. Mas eu venho a essa tribuna para me solidarizar com meu companheiro, vereador Flávio Lara, que hoje não se faz presente pela perda de um grande valor que nós, seres humanos, temos, que é o nosso amor de mãe, é a presença de mãe, é o carinho de mãe, é o afago de mãe. Inclusive, estive na cidade natal do vereador Flávio Lara, em São Lourenço do Sul, juntamente com outros companheiros, onde acompanhamos parte do velório e também dos atos fúnebres que lá aconteceram. E a minha solidariedade, nesse momento que eu quero externar, porque eu acompanhei parte dessa relação que o Flávio tinha com a mãe. Ela é uma pessoa muito acamada, muito doente, e o Flávio, como um filho, com F maiúsculo, sendo digno de ser chamado um filho com F maiúsculo, sempre tratou aquela mãe com maior carinho, com maior zelo ao longo dos anos. Tenho certeza que esse vínculo que existia entre os dois, que esse amor profundo que os unia, deve, com a partida da sua mãe, nesse momento está provocando nele uma dor, uma tristeza muito grande. Então eu quero dizer ao meu companheiro, que tantas vezes aqui nessa tribuna exalta a relação que nós temos como companheiros de partido, de nós sermos muito afinados, de respeitarmos posições, mesmo que sejam divergentes, mas nunca deixamos que isso viesse comprometer aquilo que de mais importante o ser humano pode ter na sua passagem tão breve aqui nessa terra, que é a amizade, que é o carinho e o amor um para com o outro que nós devemos ter. Mas infelizmente muitas pessoas, às vezes, em detrimento de interesses políticos partidários, em detrimento do time de futebol que torce, a religião que professa, faz com que esse valor maior fique comprometido. E as pessoas, ao invés de propagar e vivenciarem o sentimento de amor, elas deixam encher os seus corações de ódio. Também quero me reportar, presidente, a uma pessoa que tantas vezes eu tenho exaltado aqui nessa tribuna pelo seu ato de coragem, pelo seu grande senso de responsabilidade, e que nessa noite se faz presente. Em licença, vereador Carlinhos da Miscelânea. Não esqueça, vereador, talvez um dia eu deixe de ser vereador, pode ser até no final do ano que vem. Mas eu nunca vou esquecer quando o senhor saiu da sua zona de conforto, que poderia ser mais conveniente um voto contrário a uma matéria votada nessa casa, e o senhor, para o bem de Capão da Canoa, movido pelo seu senso de responsabilidade, o senhor deu um voto favorável a uma matéria que é o divisor de águas dentro de Capão da Canoa. A partir do momento que se votou aquela matéria, até então Capão era uma coisa. A partir daquele momento, Capão passa a ser uma outra coisa. Tanto que hoje nós já estamos vendo Capão de forma muito diferente. As muitas obras que estão acontecendo e as muitas obras que virão nas gestões seguintes, independente de quem quer que venha governar este município, eles terão condições de governabilidade. Porque só se governa, se constrói alguma coisa quando nós temos dinheiro para fazê-lo. Problemas, eu tenho dito aqui muitas vezes nessa tribuna, eu posso chegar aqui toda segunda-feira com 100 pedidos de providências. O difícil é arrumar solução para os problemas. E a solução para os problemas na vida pública, na nossa vida pessoal, a grande maioria é com dinheiro. Então, governos que não souberem administrar a política fiscal, que é a política mais importante, porque se nós não atentarmos e não zelarmos pela política fiscal, nós nunca faremos educação com qualidade, nós não faremos saúde com qualidade, nós não fizemos
faremos segurança pública, infraestrutura e todas as demandas que se fazem necessárias para a vida cotidiana de cada um de nós. No trabalho público não se fará com qualidade se nós não tivermos condições financeiras para isso. E o senhor foi muito importante naquele momento e sempre lhe exalto, porque o senhor poderia, como dito entre parênteses, um vereador de oposição ficar numa zona muito cômoda e ter uma decisão que naquele momento seria mais agradável à opinião pública. E o senhor não foi. O senhor foi responsável, né, e muito corajoso. Conclua, então, vereador. Concluindo, presidente, então eu quero dizer, vereador Carlinhos, mais uma vez lhe exaltando, admiro as pessoas de coragem e principalmente as pessoas que tenham responsabilidade, que muitas vezes tem que dar a cara a bater para que possa prevalecer o que é justo e o que é certo. E o senhor fez isso nessa oportunidade. Então tudo isso que está acontecendo, o senhor tem grande participação nisso. Talvez a gente não venha mais ser vereador nesse município, mas uma coisa a gente pode se orgulhar: nós fomos responsáveis, nós fomos vaiados, nós fomos criticados, mas nós tomamos a posição certa e Capão está numa nova fase e ela continuará nessa nova fase, desenvolvendo muitos serviços públicos que vai melhorar esse município graças a uma decisão tomada com muita responsabilidade e justiça lá no passado. Mais uma vez faço questão de lhe exaltar aqui em tribuna. Muito obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Com a palavra, o vereador Dilceu Medeiros Lopes, seu espaço, 5 minutos, vereador. Eu vim à tribuna, principalmente para não é reforçar, mas ratificar aquelas coisas que o vereador Sérgio falou a respeito do vereador Lara. Eu tive a felicidade de conhecer e conviver um certo tempo com a dona Venita. E conheci também o relacionamento que existia entre mãe e filho, no caso, o Flávio. Sei que para ele vai ser um momento bastante difícil, pela ligação muito forte que existia entre eles. E é elogiável que eu não vejo com muita frequência o respeito e o carinho com que essa senhora era tratada, e da mesma forma o que ela também, de certa forma, teria para receber do filho, tinha que ser também uma pessoa excepcional. Para as pessoas que a conheceram, realmente representa uma perda, sim, e como aquela figura de mãe sempre deixa, de momento, uma dor, que a gente tem que esperar com o tempo, que isso vai passar. Todos nós perdemos nossos familiares. E da mesma forma, esse mês foi assim uma coisa mais, não é agressiva, mas a gente, quando convive com as pessoas, a gente fica mais suscetível, fica mais sensível, porque a gente conhece esse tipo das pessoas que vieram a falecer. É o mesmo caso da Maria Antônia, que eu também tive o privilégio de conhecê-la. Bastante tempo convivi certas coisas que a gente participa. Eu, por causa da minha profissão, a gente participa de muitos atos, muitas vivências junto dessas famílias. Da mesma forma também, a gente carinhosamente chama a Dona Pixinga, que era um baluarte de Capão da Canoa, das famílias fundadoras, que há pouco tempo o Luciano falou, raízes de Capão da Canoa. Essas sim, são raízes porque eram fundadoras de Capão da Canoa. Então, a essas famílias enlutadas, o nosso carinho e o nosso voto de pesar de todos nós, porque, de certa forma, a gente conviveu e participou de fatos da vida, de etapas da vida dessas famílias. Então, mais uma vez, reforçando o nosso pedido da Câmara, dessas famílias enlutadas, mas que foram para nós exemplos, são baluartes que a gente possa se alicerçar, se espelhar. Obrigado, senhor presidente.
Palavra continua à disposição dos Essa senhores palavra. líderes de bancada. Com a palavra, vereadora Núbia do Posto. Seu espaço, 5 minutos, vereadora. Boa noite a todos. Bem, rapidamente, eu só queria, então, aqui também, em meu nome, em nome da minha família, expressar meus sentimentos ao nosso colega, Flávio Lara, porque, para quem já perdeu, tomara que ninguém precise, né, passar por isso, mas para quem já perdeu sabe como isso faz muita falta e como dói. Então, como assim que a minha mãe faleceu, o Flávio esteve lá em casa e ficou muito tempo ali, conosco, comigo, com o Nazareno, né, nos dando maior apoio. Então, eu quero dizer, Flávio, onde tu esteja, pode contar conosco, viu? A única coisa que eu posso dizer é que agora minha mãe tem uma nova companhia no céu. Ao Coquinha também dizer também a dor que nós sentimos e, Coquinha, também estamos junto contigo, viu? Que Deus abençoe, só Deus para consolar o coração de vocês, porque não tem nada que possamos dizer para confortá-los, só Deus. Bom, falando de coisas boas, eu quero fazer também um agradecimento à Escola Iracema Visotto, com a diretora Anice, e agradecer por ela, que eu estive ali falando com ela a respeito do Maninho, né, que esteve aqui pedindo apoio para que abrisse um espaço para ele e para as crianças ir lá continuar o seu projeto. Então, eu fui falar com a Anice e a Anice disse, tá, Núbia, tranquilo, pode dizer para o Maninho vir aqui que a gente vai abrir um espaço para ele. Então, Maninho, corre lá, viu? Vai lá. Dizer que essa escola, Iracema Visotto, eu falo me babando até, porque eu amo essa escola. Escola do nosso bairro, escola maravilhosa, que tem professores que a gente pode contar sempre com eles. Porque eles estão sempre à disposição e tentando ajudar quem quer que... E ali ela está sempre com os braços abertos, tentando solucionar algum problema nosso. Dizer que muitas crianças que passam por ali com problemas neurológicos, as crianças passam, ficam e, quando vê, saem dali sempre melhor do que entraram. Dizer que eu presenciei um fato de uma menina que tinha 4 anos e ainda na época não podia uma criança entrar na escolinha e ela tinha perdido o pai, então ela ficou gaga e passou por um neuro, o neuro passou por um fono e a fono disse que ela tinha que frequentar uma escolinha. Então nós fomos ali e falamos com a escola permitiu que essa criança pudesse participar junto com os outros para aprender a falar. A criança saiu perfeitamente bem dali. Outro caso foi de um outro menino, com a separação dos pais. O menino não queria que chamasse mais ele pelo nome do pai, porque era Júnior, né? Mais alguma coisa. E o menino tinha problema com as orelhas, não sei o quê, e precisava, só entrava nas aulas se pudesse ser com o boné. Eu presenciei também essa reunião que elas, pouco a pouco, foram falando e incentivando esse menino até que ele usasse ou não o boné e pedir para que as professoras não chamassem mais ele pelo primeiro nome, só pelo nome de Júnior, até que o menino, foram preparando a cabeça dessa criança, a mente dessa criança. Hoje ele é um jovem muito feliz. Presenciei também uma menina que chegou ali também com problemas neurológicos e era epilética, e a escola abraçou essa menina, que ela nunca mudou de ano. Então, eu quero dizer assim, ó, que essa escola Iracema Visotto está de parabéns, escola Iracema Visotto. Conte comigo sempre que vocês precisarem. Parabéns, escola Iracema Visotto. Obrigada. Não por isso. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, Ademar Duarte. Seu espaço, 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho à tribuna também para deixar meus votos de pesar aos familiares do nosso colega vereador Flávio Lara, que eu sei o quanto é importante na vida da gente, do ser humano, é ter a oportunidade de criar uma pessoa, cuidar de uma pessoa de idade. O carinho que elas têm com a gente com carinho com elas, pois a gente vem também cuidando da minha sogra, que tem 84 anos, e a gente tem um carinho especial por ela, que a gente faz tudo, e a gente tem que fazer em vida para depois não estar ao redor da pessoa chorando e arrependido por não ter podido, não querer fazer. Às vezes as pessoas não querem fazer e depois se arrependem, daí ficam ao redor chorando. Então a gente tem esse privilégio de estar cuidando, Serginho. 84 anos, a minha sogra está Então a gente tem esse carinho. Coquinha também é a mesma coisa, conheço a mãe do Coquinha. Os votos de pesares a essa família. Mas eu venho aqui também falar sobre a reunião que a gente teve de manhã. Sim. Não, eu pedi uma parte, porque a informação que eu recebi hoje é que teria morrido a sogra do Coquinha e não a mãe. Então nem me reportei nesse momento. E se eu tivesse tido essa informação, eu ou faria. A dona Toninha, pelo menos essa informação que foi me dada agora é confirmado, que foi a mãe, a dona Toninha, que quando eu conheci Capão em 82, e aí morei um ano em Capão da Canoa, em 83, eu morei de aluguel nos fundos da casa dela, então eu tinha uma estima muito grande. Então eu acabei, por uma informação errada, não fazendo esse registro aí da dona Toninha, que nos acolheu, eu e minha esposa, durante um ano, no seu pátio, na sua residência, e eu não fiz esse registro, infelizmente, Então eu quero aqui me solidarizar também ao Coquinha e ao Cléo, a toda a família. E eu venho também mais na tribuna, pois há uns 2 meses atrás não peguei ali o projeto, na data que foi protocolado os projetos das regularização dos polo industrial de Capão Novo. Aonde a gente conversando na reunião nossa da manhã, segunda-feira, eu levantei para a gente conversando com o vereador Zaide, o vereador Otávio Teixeira, que estava o projeto para chegar para ser aprovação, a gente pôs uma dúvida que a gente tinha, e o vereador e presidente da casa, Otávio Teixeira, resolveu retirar o projeto e a gente discutir mais o projeto e ver a finalidade. E quero dar os parabéns ao presidente, porque ele está deixando a gente trabalhar. A gente quer as informações e ele está deixando a gente buscar as informações para que não seja votado às pressas. E saiu na cidade que eu estava trancando os projetos do polo industrial. Não é bem assim. É que a gente tinha uma dúvida que tem um CNPJ com 6, 7 atividades aqui, e a dúvida da gente era essas atividade no CNPJ da empresa que estava adquirindo um espaço lá no polo industrial. A gente chegou segunda-feira, falei com um requerente da área, ele me explicou, tive na prefeitura no meio da semana, sexta-feira de tarde, falando com os procuradores da casa, porque eu não gosto de fazer pedido de informação, e pedido de indicação, e pedido de providência, lá uma vez ou outra, mas eu gosto de ir lá e falar com a pessoa. Fui lá, falei com os procuradores, pedi um horário para ele, fui lá, uma explicação, eles me deram a explicação, e foi marcada uma reunião, e hoje de manhã tiveram os 2 procuradores da prefeitura aqui na
na nossa reunião na manhã, e eles ali explicando a situação do polo industrial. Quero parabenizar pela atitude que eles tiveram, porque então, há 6 anos atrás, a gente estava fazendo a doação diária por 2 anos, revogada até 10 anos, para a pessoa usar. Depois passou para 5, e depois passou para 10. E agora eles vieram com um projeto que tem que acertar o vereador. Quando eles botam que o proprietário que adquiriu um terreno, a indústria que adquiriu um terreno no polo industrial, ela tem que ter 6 meses para começar a executar a obra, eu acho que está certo eles. Porque no momento que tu vai requerer um espaço para ti, é porque tu está precisando daquele espaço para te trabalhar. E 1 ano para te concluir a obra. Se não tiver concluído, mas enfim, que apresente para o executivo que tu tenha boa vontade de fazer o que tu... Esse eu quero dar. E eles trouxeram para nós um mapa do polo industrial, que a gente tanto, há 5 anos atrás a gente vinha brigando por isso aqui, e até agora não tinha chegado. 2 de manhã ele trouxe atualizando os lotes que hoje nós subimos. Qual é os lotes que estão aqui, ocupado, e qual é os lotes que pode ser ocupado. E quando falo que Capão Novo, que lá no polo industrial, tem uns terrenos que tem escritura, tem sim. Tem 2, 4, 6 terrenos. Que quando o Wagner começou a praia, ele passou 6 terrenos para as indústrias, que é a Concreton, a CE e outro bem no comecinho da praia. Ele passou com escritura, porque era dele, ele passou para escritura. Não foi a prefeitura que passou, foi o empresário Wagner que fez para a CE. Então, esses 6 terrenos existem sim, escritura, eles são proprietários desses 6 terrenos que tem aqui. Então, para mim, voto o projeto, as minhas dúvidas me tiraram de manhã, e quero dar os parabéns pela forma que ele veio. Ali estava vendo o vereador ali com coisa, e aqui a gente tem um acompanhamento de todos os terrenos que estão livres, e os lotes e os números dos terrenos. A gente tem um acompanhamento. Nós vamos ter agora, daqui para frente, nós vamos ter um acompanhamento do que está sendo feito. Agora basta nós sair daqui 6 meses, nós ir lá na empresa, na indústria, e ver se realmente está sendo começada a obra. Para nós poder chegar no presidente, chegar no executivo e dizer assim, ó, aquela obra que aquele espaço que a gente passou para eles, eles não estão fazendo nada. Está na hora de nós ir buscar ele de volta para o município. Tá, gente? Não era contra, a minha discussão sempre foi em cima de um CNPJ que tinha 6 ou 7 atividades. Mas quando vai para a junta da prefeitura, eles lá vão fazer o contrato, eles só vão liberar o alvará para aquilo que tu quer e o que comporta lá, que é o polo industrial. Eles não vão abrir eles não vão te dar um alvará para uma floricultura, né? Eles vão te dar para aquilo que ela é marmoraria, tá? Pode ser. Mas se eu quiser botar uma floricultura dentro disso aqui, eu não posso botar, a não ser que a prefeitura me libere. Tá, gente? Era isso aí que eu queria deixar. Não, jamais fui contra. A minha dúvida é toda, não só minha, mas como do vereador Zaid e do vereador Otávio, que prontamente eles entenderam a situação e pediram para que fosse retirado, que fosse estudado. E o Serginho também estava junto nessa reunião. Então hoje vai ser aprovado, graças a Conclua, vereador. Fizeram, quero dar os parabéns. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Acho que agora é o vereador Pedro Dornelles, porque ele já pediu 2 vezes. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero inicialmente, presidente, também em nome da bancada e do Partido dos Trabalhadores, também dar votos de pesares ao Flávio, vereador, colega, e a família pelo falecimento da sua mãe, e registrar, vereador, presidente, que eu, mesmo tendo divergências até pessoais com o Flávio,
Eu convivi com o Flávio um bom tempo da minha vida. Quando ele ainda, logo que ele chegou aqui, eu conhecia a mãe dele. Nós fizemos homenagem uma vez para o Flávio quando se elegeu vereador, e junto com a Amauri nós fizemos e trouxemos as duas, tanto a mãe do Amauri como do Flávio. Eu conhecia até que bem ela. Faz muito tempo que eu não a via, mas eu confesso que por algum tempo a gente tinha relações pessoais e inclusive de família, assim. Então, deixar os votos de pesares também para o Coquinha. Eu não conheço a mãe dele, mas também fazer o registro que o Coquinha é um amigo da gente, assim, de muitos anos. Presidente, nós temos aqui, recebemos a LDO, e eu quero aqui registrar algumas situações que para mim é curiosa, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias é, na verdade, a que dá a direção, diz como é que o governo vai fazer ano que vem, não com os números, mas ele escreve o que vai fazer. E, na verdade, ele teria que trazer para casa, para a Câmara aqui já, discutido com a população os projetos que eles querem, as obras que eles querem executar no que vem. Por quê? Porque nós entendemos que o governo tem que discutir com a população para saber exatamente o que a população quer que faça. Infelizmente, presidente, essa única audiência pública foi feita no dia 31, último dia, que era o prazo para vir para a Câmara, às 10 horas da manhã de uma segunda-feira, para entregar à tarde para que não chegasse aqui fora de prazo. Teve edital, por exemplo, que saiu no dia 29. Dia 29 era um sábado. E eu, olhando a relação das pessoas que participaram, 90% são servidores públicos que assinaram a lista de presença. Então, nós achamos que, do ponto de vista da população, ela deixou muito a desejar. A população não sabe nem que está aqui na casa o projeto da LDO, tampouco houve a preocupação do governo em fazer com que a população soubesse lá, quando ainda estava elaborando e estava discutindo esse processo, que é o mais importante, porque no fim das contas, o que a população quer mesmo é que tenha investimento no seu bairro, no seu distrito. E ele poderia, obviamente, colaborar muito se ela tivesse condições de ajudar a discutir, de sugerir ao menos, né? Porque eu acho que o papel da audiência pública é exatamente essa. É de discutir com a população, porque a população possa sugerir o governo, evidentemente, olhando a demanda que a população está trazendo, poder dizer, não, então vamos dar a preferência para essa demanda. Isso não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu, e eu acho que essa é a contribuição que a população deixa de dar. Contudo, nós queremos ainda fazer uma discussão aqui da LDO e queremos levar ao menos para a população de Capão Novo, que tem pedido todos os anos o término do ginásio de esportes. Na verdade, o governo nunca se preocupou em trazer aqui, esclarecer por que não foi ainda nem recomeçada a obra. E nós queremos fazer essa discussão lá com a população. Vamos fazer uma audiência pública lá com a população de Capão Novo e vamos pedir para que a população indique na LDO para que seja concluído, que seja retomada as obras do ginásio de esportes, que fazem exatamente 3 anos que parou e não se deu mais nem notícia. Numa última situação, presidente, agora há pouco eu falei com o senhor, com relação à questão das contas dos outros prefeitos. O senhor gentilmente, a gente tem conversado a respeito, eu considero que o senhor tem me tratado de uma forma correta, né, por mais que as divergências que eu tenho com relação às contas dos outros prefeitos é que a gente não tem decreto legislativo publicado. Eu reconheço que o senhor também não era presidente em outros momentos, né, talvez fosse em alguns, mas assim, a conclusão que nós chegamos é que outras contas não foram votadas aqui nessa casa. Se de fato não foram votados, o presidente agora me afirmou que se não foram, e se não encontrar documentos, ele vai, a partir do momento que tiver a resposta do Tribunal de Contas, a fazer com que essas contas sejam votadas. Então eu quero dizer que essa é uma situação sensata e correta, presidente. Evidentemente que
nós temos que retomar esse processo. Eu entendi aqui, e entendo ainda, que o que houve com o ex-prefeito Amaury foi uma perseguição. Votar só as contas dele. Mas, assim, se essa retomada se isso for de fato retomado, eu quero dizer que eu também reconheço a atitude sua como absolutamente correta. E eu acho que nós vamos, de fato, eu sei, o senhor tem um ofício aí, me mostrou, eu acho que nós vamos, de fato, aqui começar a colocar as coisas em dia. Eu olhei várias contas de outros prefeitos. Me permite uma parte, e vereador? fiquei assustado com o que eu li. Pois não. Não, eu só quero dizer que eu concordo com a sua posição. O que é para Chico tem que ser para Francisco. Também não fui vereador em outras oportunidades que, quem sabe, devesse essas contas virem aqui para esse parlamento, aqui para a Câmara, para que nós votássemos. Se isso não aconteceu, que essas contas venham, porque devem ser votadas. Assim como houve com o ex-prefeito Amaury, também tem que haver com todas. Ok, então eu quero, só para finalizar, presidente, eu acho que esse vai ser um passo importante que nós vamos dar aqui em Capão da Canoa, em função dessa situação que até hoje não está esclarecida, e eu tenho certeza que nós aqui vamos ainda fazer boas discussões a respeito de outras contas, de outros prefeitos, e na verdade vai ser até pedagógico, para que futuramente a gente consiga fazer correções de apontamentos que foram feitos, e que certamente isso vai dar direção para outros prefeitos para governar esse município. Obrigado, presidente, era isso que eu teria para hoje. Acho que todas as bancadas já se pronunciaram, né? E eu só quero dizer que uma coisa que eu tenho procurado na presidência esse ano é, em primeiro lugar, a transparência, em segundo lugar, respeitar o regimento, né? Respeitar o regimento e dar condições para que todos exerçam realmente a sua função de vereador. Eu posso até errar, Pedro, algumas coisas, porque a gente não é perfeito, mas nunca com a intenção, porque é para A, ou para B, ou para C, e jamais vocês vão ver eu fazer. Então, essa pesquisa eu tentei internamente, não consegui a informação, e aquilo que eu combinei com o senhor, eu imediatamente eu fiz. Porque é o que eu digo, se eu falar aqui, eu falo lá atrás da parede, em qualquer lugar. Eu não encontrei essas contas aprovadas, os decretos, até porque essa Câmara vem lá do Mosquete até aqui, e não sei, não se acha em uma ata, não se acha um documento, não se acha um decreto. Inclusive o senhor me pedia sua ajuda, o senhor está me ajudando, inclusive, a levantar os documentos. Então eu fiz o questionamento ao Tribunal de Contas. Assim que chegar o questionamento, com certeza. Até porque nós devemos isso para a comunidade. Nós estamos aqui para isso. Não é mais que a nossa obrigação, mas temos que fazer todos iguais. Aprovado, aprovado, para mim. Rejeitado é rejeitado. Isso, não tenha dúvida disso. Quero também dizer que o pronunciamento Ademar, eu vou fazer aqui o meu espaço aqui da mesa, dizer, Ademar, que hoje estou votando um projeto também tranquilo, porque estou aqui há bastante tempo, e sempre foi uma coisa que eu pedia para os outros governos. O polo industrial era a legítima gamela de tripa. Não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim. Tanto é que esse governo se comprometeu, e tem um projeto aqui tramitando na casa, que foi trancado, porque foi feita uma reunião com o Executivo, quero parabenizar o Executivo por isso, de parar, analisar e começar uma nova etapa. E é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje é um divisor de águas. Hoje se fez uma lei enxuta. No dia que o senhor me pediu, o senhor nunca falou que era contra. E dúvidas têm que ser tiradas, porque nós estamos botando lá indústrias que vão gerar emprego e renda para o nosso município. Então, mas temos também uma semana a mais, uma semana a menos, não é o que ia mudar o panorama das coisas. Quero agradecer os vereadores que se preocuparam com isso. Eu também tive lá, Ademar, várias vezes, algumas dúvidas que eu tinha, eu fui tirar. Então o projeto hoje serve de um divisor de águas.
Eu acho que é uma área bem valorizada e temos aí pequenas indústrias que geram bastante emprego, bastante renda para o município, estão sendo contempladas hoje e cabe a nós fiscalizar o início, porque se dava lá um prazo, tem leis aí que ainda não puderam ser prorrogadas, quero deixar isso bem para a população, porque ainda não tem um vencimento, não cumpriram a finalidade, mas ainda estão dentro da lei. Então, assim que for vencendo, vai se abrindo mais espaço para a nossa comunidade, para o nosso pequeno e médio empresário se instalar naquele polo. Então, era diante disso que eu queria deixar bem claro e agradecer a todos os vereadores que participam das reuniões. Esse tipo de dúvida a gente tem que tirar, porque faz uma meia boca. Nós poderíamos ter votado um projeto que está aqui há quase um ano, mas não adiantaria nós votar e não saber o que nós estávamos votando. Na verdade, nós estávamos dando um tiro no escuro. Isso é ruim para o município, é ruim para os vereadores e é ruim para o empresário que vai se instalar lá, vai se estabelecer. Então, hoje, eu acho que é um projeto, o meu voto todo mundo sabe que é favorável. Eu acho que toda a indústria que gera um emprego, para mim, ela tem que ter o seu local e nós temos aquilo lá, é para esta finalidade e espero que daqui para frente o próprio empresário tenha consciência que aquilo lá é para gerar emprego, não é para moradia, não é para vender, não é para... É uma cessão de uma área que é do município para geração de emprego e renda para as famílias de Capão da Canoa. Passaremos então de imediato para a ordem do dia. Eu queria fazer uma proposição. Eu quero também, antes, dois comunicados. O senhor dá uma seguradinha, meu primeiro secretário. Em primeiro lugar, avisar que segunda-feira é feriado, não haverá sessão, né? É dia 12, é dia da criança. E no dia 19 teremos uma sessão solene que será... É uma sessão bem curtinha, né? Que é uma sessão para a votação da menção honrosa, porque ela não pode ser feita numa sessão ordinária. Então, eu vou abrir 7 horas, 19 horas, a sessão solene, uma sessão de 10, 20 minutos, e logo em seguida a sessão ordinária continua normalmente. Só para esclarecer para a comunidade que dia 19 haverá essa sessão antes da sessão ordinária. Eu gostaria de fazer uma proposição aos senhores vereadores para... Esses projetos já estão tramitando há bastante tempo, já foram lidos, relidos, divulgados, que nós lêssemos somente as emendas, porque os pareceres são todos favoráveis. Está em discussão a proposição. Eu só pediria, senhor presidente, para indicar ali na ordem da votação a questão do substitutivo, né? Porque os dois projetos, eles apresentaram substitutivos. Eles foram protocolados dia 11 de maio e eles apresentaram o substitutivo, o projeto 32 no dia 11 de setembro e o projeto 33... Mas o que vai valer para nós é o substitutivo, né, vereador? A proposição já é esta. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem permaneçam como estão. Aprovada a proposição, e assim nós procederemos na ordem do dia. Pedido de informação número 039/2015. Indicação número 014/2015. Em discussão, indicação número 014 de 2015. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores concordarem permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Substitutivo ao projeto de lei número 032/2015.
Revogam-se as leis municipais 2.858/2011, 308/1998, 2.2188/2005, 2.853/2011, 2.854/2011, 2.720/2010, 2.766/2010, 831/1994, 2.570/2009, 2.723/2010, que autoriza o uso dos lotes no polo industrial. Altera a redação dos artigos 1º das leis 2.990/2013, 2.671/09, 2.721/2010, 2.979/2013 e da outras providências. Em discussão, projeto substitutivo de lei número 032 de 2015. Presidente, eu quero usar a palavra. O 32 e o 33, na verdade, é praticamente os mesmos, né? Sim, é porque um revoga e o outro, o 32, revoga aquelas leis lá que não cumpriram as finalidades e o outro concede. Nós estamos votando o 32, né? É, votando o 32. Não, então tá, eu falo. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto substitutivo ao projeto de lei 033/2015. Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso de imóveis do município localizado no polo industrial em Capão Novo. Em discussão, projeto de lei 033 de 2015. Em discussão. As palavras. Com a palavra, vereador Pedro Dornelles, seu espaço, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu escutei atentamente o que o vereador Ademar falou aqui e o próprio vereador Otávio, quero aqui concordar com boa parte daquilo que foi dito. Na verdade, presidente, aqui o mapa que está aqui conosco e as informações que constam, ela é muito instrutiva, na verdade. E há de se dizer que em nenhum outro momento, quando se votou o projeto aqui, teve esse tipo de informação, extremamente importante. Eu ainda acho que o projeto de lei, ele veio em nome de 13, na verdade são 13 empresas que estão sendo contemplados com área pública. E a gente vê aqui que teve 4 ou 5 empresas que estão aqui, eu acho que representadas, e que tiveram procurando a gente para que pedindo o apoio. Então, essa ainda é uma situação que eu acho que fica um ponto de interrogação. Eu estava convencido que ia votar contra, depois da fala do vereador Ademar, com quem eu tenho plena confiança, não que eu não tenha nos outros, tenho também. Eu acho que a fala do vereador Otávio aqui é verdadeira, porque coloca de fato uma situação que em outros momentos não houve, né? Então isso há de se reconhecer, mas ainda fica essa incógnita. Eu acho que poderíamos ter sim informações de todas as empresas. Eu não conheço, vamos dizer assim, 70% das empresas eu não sei quem são.
também as informações que vêm no projeto de lei, elas não dizem além do que é o CPF e o CNPJ. Não diz qual é a atividade da empresa, enfim. Isso é complicado realmente para a gente votar assim num pacotão. Agora, eu vou, de fato, me sensibilizar com as palavras dos dois vereadores aqui. Acredito que os 6 meses, vereador Ademar, é importante que tenha uma data que limita, na verdade. E assim, vamos acreditar que, de fato, aqui nós temos empresários que vão fazer o desenvolvimento da cidade de Capão da Canoa e de Capão Novo. E eu tenho certeza que, assim, por tudo que foi dito, e certamente as informações que vocês têm são muito mais daquelas que eu tenho, então eu creio que, de fato, a gente está dando um passo importante, né, e quem não se estabelecer, evidentemente, vai perder o espaço que a hora está sendo concedido. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Palavra, o vereador Sérgio, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, em relação a essa matéria, hoje mesmo conversando com o Egon, primeiro prefeito, que Capão da Canoa teve, ele me dizia que essa situação ela vem desde 1986 aproximadamente. E até o presente momento sempre foi uma verdadeira baderna. O direito administrativo ele se fundamenta na legalidade. Então, da forma como estava, então existem sérias dúvidas, né, se a questão lá estava legal, e acredito que não, até porque foi necessário fazer, né, o que nós estamos fazendo agora. Precisava ter a impessoalidade. É uma coisa que até foi questionado agora nesse projeto pelo vereador Pedro, se assim eu bem entendi, a questão da impessoalidade. Espero que sim. Mas na outrora eu não tenho minhas certezas. A moralidade, se não é legal, se eu tenho dúvidas na legalidade, certamente não estava moral. Na publicidade, o vereador Pedro tem suas razões quando ele questiona aqui a questão da publicidade das empresas. Realmente, concordo com o senhor, deixou a desejar neste momento. E a eficiência, tomara que esta aconteça. Eu acho que o projeto está bem amarrado, né, que tem esses 6 meses para começar, e me parece que para começar a obra, e 1 ano para começar a funcionar, né? Então, a eficiência nós só saberemos se vamos ter ou não no futuro. Então é o seguinte, tomara, vereadores, que isso venha atender os propósitos pelos quais se criou essa situação e esse polo lá em 1986 e até o presente momento não atendeu, que dar condições para que se gere renda e emprego aqui no município. Estou muito esperançoso, estou com muita fé nesse sentido. Pelo menos todos, de forma unânime, têm elogiado a forma como o governo dessa vez conduziu esse projeto para cá, está conduzindo essa situação. Volto a dizer, tomara que dessa vez o que se esperou que fizesse lá em 1986 aconteça a partir desse momento. Palavra, continue a discussão. Com a palavra, vereador Dilceu Medeiros Lopes, tem espaço 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vim aqui só porque as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, provavelmente não estão sabendo do que os senhores estão falando. Então, para tentar dar um esclarecimento melhor para vocês, é o seguinte: esse projeto está revogando direitos que foi concedido por essa casa para pessoas que se instalassem no polo industrial de Capão Novo e que agora estão sendo revogados os direitos delas por não estarem exercendo o
propósito que foi feito. Como falou o vereador Ademar, se ganhou a concessão de instalar lá no polo industrial para fazer uma indústria de imóveis e está com uma floricultura, então deixa de caracterizar a finalidade de que foi doado o lote para que se instalasse aquela empresa lá. Então, esse projeto aqui está regularizando essas concessões que não estão dentro da finalidade para que foram doadas. E porque, caso a pessoa se sentir lesada, ela diz que é de responsabilidade dela a comprovação de que está exercendo a mesma finalidade que foi doado o voto. Então, só para tentar explicar para vocês o seguinte: o que está sendo revogado são aqueles direitos que as pessoas foram lá e não estão exercendo a finalidade para que foram dado o terreno lá. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu só quero deixar aqui, dar os parabéns ao Executivo Municipal, a todos os vereadores e torcer para aqueles empresários que vão lá se instalar, que se dê bem. Eles indo bem lá é sinal que o nosso município também vai estar bem, e isso é muito importante para nós. Isso é uma das coisas que a gente vota aqui, e quando se vota um projeto, para se organizar a própria sociedade, é tão bom quando é feito assim como estamos fazendo hoje, com clareza, com transparência, com informações, com documentações, que era uma briga que eu vinha há muitos anos e nunca conseguia fazer isso. Hoje, graças à sensibilidade do lado de um projeto que nós trancamos e dizer, enquanto não resolver não vai sair nada, hoje estamos resolvendo definitivamente. Às vezes gera um pouquinho de impaciência por quem está precisando lá, mas tem horas também que a gente tem que botar os pés no chão, passar régua, como diz o Canabrava, e começar uma nova etapa. E essa etapa chegou. Eu acho que hoje pedir a todos os vereadores que vamos votar esse projeto por unanimidade, que eu acho que vai ser, e torcer muito para esses pequenos empresários que estão começando, mas estão deixando lá a sua família, deixando a sua família empregada já está bom. Mas que tem gente lá gerando muito mais emprego do que isso. Então, eu fico muito satisfeito em ver esse projeto aprovado. Está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Encerro a presente sessão. Questão de ordem, só. Questão de ordem concedida. Só para registrar que ontem houve a eleição dos conselheiros tutelares, eu acho que tem que registrar duas coisas. Uma que foi uma precipitação de colocar todo mundo na Casa de Cultura, um espaço extremamente pequeno, com muita gente reclamando. Acho que muita gente deixou de participar do processo de votação justamente porque estava muito tumultuado. Pedro, eu presenciei, só para colaborar, fizeram um brete, um absurdo ontem lá, que eu não tinha visto ainda como é que se complica tanto uma coisa que é tão fácil de resolver. Eu não sei quem é que fez aquela complicação, mas foi a questão de tirar a própria comunidade de participar de uma coisa que tem que ser mais participativa. Eu presenciei isso. Eu acho que parabenizar aqui os eleitos. Deixa eu ver se eu... Não sei se são... pelo que eu tenho aqui, a relação com o Luciano é o Daniel, Maria Rita, Kelly, Helenita e Rosiane. É isso? Esses que foram eleitos. Tá bem, então. Esse é o registro, presidente. Obrigado. Parabéns a todos os eleitos que, a partir de janeiro, façam um bom trabalho. Encerro a presente sessão e convido os senhores vereadores para dia 19, em horário regimental. Sessão solene às 19 horas. Uma boa noite a todos e voltem para casa com Deus.